Salve nação, estamos chegando com todas as informações do Flamengo nesta quarta-feira, dia decisivo na Taça Libertadores da América. O Mengão enfrenta o Deportivo Táchira pela última rodada da fase de grupos, precisando vencer para avançar e disputar a fase mata-mata. Vamos trazer a provável escalação com algumas mudanças que deverão ser feitas na equipe titular. Tem também informações importantes sobre o mercado da bola e muito mais sobre o nosso Mengão. Sem mais, bora acompanhar um recorte e na sequência deixamos a nossa análise. Vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. Hoje é a vez do Flamengo na Liberta, né? Tem que vencer o Deportivo Táchira da Venezuela no Maracanã para confirmar a classificação sem depender de outro jogo do grupo, né? Ao vivo na Globo hoje, hein? Depois de Vale Tudo. Conversar aqui com a Débora Gades, que já chegou ao Maracanã, para contar pra gente tudo sobre o Flamengo para esse jogo aí. Oi, Débora. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Não sabemos o resultado, mas certeza de que o time vai estar muito motivado para esse jogo de logo mais. Vem de uma vitória importante pelo Brasileirão contra o líder Palmeiras, fora de casa. E teve 5 jogadores, convocados pelo italiano Carlo Ancelotti. Entre eles, o Gerson, que acabou deixando a partida com dores no joelho esquerdo, mas está recuperado e está à disposição. E o Wesley, que volta de cumprir suspensão. Além deles, também foram chamados o Léo Ortiz, o Danilo e o Alexandro. O Flamengo está em segundo lugar no grupo com 8 pontos, como você disse, precisando vencer hoje à noite para não depender do resultado da partida entre LDU do Equador e Central Córdoba para poder avançar para as oitavas de final. Pode até terminar em primeiro lugar do grupo, mas aí sim depende do resultado dessa outra partida, Escobar. O povo quer saber, Débora, como deve ser a escalação do Flamengo. Olha, a escalação deve ser da seguinte forma: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Everton Araújo ou Alan, que está recuperado de um problema na coxa direita, está à disposição. Com ele o Gerson e também o Arrascaeta. E lá na frente, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha ou Bruno Henrique. E o Pedro, que estava na pré-lista do Ancelotti, mas acabou não sendo convocado. Expectativa, inclusive, de que o italiano venha ao estádio hoje à noite acompanhar essa partida. Certamente todo mundo vai querer mostrar serviço para ele. Jogo marcado para 9h30 da noite, expectativa de público de mais de 65 mil pessoas para essa partida. A gente já viu que tem mosaico preparado. É o penúltimo jogo do Flamengo em casa antes do início da Copa do Mundo de Clubes. No fim de semana tem jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Escobar, eu volto com você. Fala comigo! Você não tem o drone exatamente do time, mas pelo que você conhece do Felipe Luiz, pelo que você sabe de quem tá fora, como será que vem esse Flamengo contra o Deportivo Táchira, Vene Casagrande? Antes de mais nada, uma notícia muito boa para a torcida do Flamengo. O Gerson vai ser relacionado. Acabou de fazer testes físicos lá no Ninho do Urubu. Tá tudo bem com ele, vai para o jogo, ou seja, está à disposição. Se está à disposição, eu começaria o jogo com ele. Te respondendo, Fernandinho, o meu time seria Rossi no gol, obviamente, Wesley retornando, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo eu manteria ali como primeiro volante, Gerson ao lado dele, Arrascaeta sendo meio de campo, Luiz Araújo, que fez uma boa partida contra o Palmeiras, e aí na ponta esquerda eu colocaria, vou manter a minha opinião, eu colocaria o Bruno Henrique e o Pedro centralizado. Agora, se o Felipe Luiz vai fazer isso, depende muito. Você falou o Arrascaeta? Dele. Falei Arrascaeta no meio de campo. Mas será que vai, hein? Eu já botaria. Teve algum momento? Não, mas não assim, teve. Não teve, como né? titular assim. Até se na teve, hora das foi trocas, né, Vene? Até na hora das trocas, né? É muito pouco. Por exemplo, quando o Pedro entrou no jogo contra o Palmeiras, o Arrascaeta já havia saído. E eu entendo o Felipe Luiz. Eu entendo, mas eu não concordo. Tá? Eu entendo porque, primeiro, ele é o treinador do Flamengo, ele é um cara extremamente estudioso, sabe muito de futebol, é ele que está no dia a dia. Agora, quando me perguntam, eu falo, os melhores têm que jogar. E os melhores quem são? Arrascaeta no meio de campo e o Pedro. A gente sempre critica aqui que o Flamengo não é letal. Qual é o atacante mais letal que o Flamengo tem? O Pedro. O cara é matador toda vez que ele entra. Ou ele chega com muito perigo ou ele deixa o dele. Agora, se o Felipe Luiz entende que a questão de intensidade atrapalha muito ainda, porque o Pedro não está 100%, eu tenho que respeitar, ele é o treinador do Flamengo. Essa é uma característica que o Vene traz aqui há algum tempo pra gente. Puxa, gente, a gente começou a tentar descobrir, né? Será que é minutagem? O Pedro tá voltando, só que isso já passou. O Pedro já tem o quê? Um mês que ele já voltou, né? Mais de um mês. Então não é isso. Aí o Vene falou...
É uma questão de característica. Ele já ficou 90 minutos em campo, ué. Pois é, não é. Não, você eliminou, você falou pra mim, não, Fernanda, não é minutagem. Gente, pelo amor de Deus, como é que não escolhe o Pedro e o Arrascaeta juntos? E você falou, então essa é uma característica que eu sinto que é uma questão do Felipe Luiz. E começamos a observar e, de fato, é fato. Sabe outro ponto que eu discordo também, o outro Fernandinha? não está. Por que que eu colocaria o Pedro? Se o Bruno Henrique estivesse entrando e fazendo bons jogos, substituindo, não digo à altura, mas justificando, eu ia aceitar muito mais. Mas o Bruno Henrique, quando joga de centroavante, ele não rende. Muito pelo contrário, ele cai muito de rendimento. Eu acho que na ponta esquerda ele poderia ajudar mais o time do Flamengo. Mas aí, repito, eu respeito demais o técnico Felipe Luiz. É um cara que entende muito futebol e mostrou isso contra o Palmeiras. Eu quero já que você Garota rica faz bullying com colega humilde e fica sem chão ao conhecer sua história de vida. O Felipe Luiz vai colocar a brisa da manhã. Acha, tá bom. Ô, Pedrosa, nós já debatemos tantas vezes isso aqui, mas o Felipe Luiz, ele é um cara com uma opinião muito forte, a gente percebe isso, né? Ele é um cara... E isso leva ele ao topo, porque é bom ser assim, mas às vezes um pouco inflexível. Mas essa é a opinião dele, e a gente já viu que é o que ele está praticando. Quando o Arrascaeta está em campo, o Pedro não está. Quando o Pedro entra, em algum momento o Arrascaeta já saiu ou vai sair, ô Pedrosa? Pra mim é tudo característica de jogo. Por exemplo... Você concorda? Pra mim depende do jogo. Contra o Palmeiras, por exemplo, eu consigo entender ele não colocar o Pedro Arrascaeta junto. Por quê? São jogadores que sem a bola não fazem o papel que hoje o futebol moderno pede. Eu até falei isso aqui, por exemplo, se você for olhar o Igor Jesus sem a bola... O meu? É um absurdo. Ele corre o campo inteiro. O jogo de ontem foi assim. É assustador, é assustador. O Pedro não tem essa característica. O Pedro é até mais técnico do que o Igor Jesus, é um cara mais provado aqui no futebol brasileiro, mas que sem a bola não consegue fazer isso. Contra o Deportivo Táchira, eu não vejo motivo para o Pedro não jogar junto com o Arrascaeta. Muito pelo contrário. E eu já também citei isso aqui diversas vezes no programa. Existe uma forma de você se defender que é com a bola. O Arrascaeta é um cara que perde a bola fácil? Não. Ele segura a bola demais. O Pedro, tecnicamente, é um monstro. Então por que esses jogadores não podem jogar juntos? Eles deveriam jogar juntos hoje. E aí eu vou muito no que o Vene falou, que eu também venho trazendo aqui. Não tem motivo o Bruno Henrique ser titular e o Pedro não ser. O Bruno Henrique não consegue ajudar o Flamengo em praticamente nada quando tem a bola. É engraçado até isso, porque sem a bola ele corre, ele se dedica, mas com a bola a fase do Bruno Henrique é horrível, gente. Eu não sei se as pessoas estão com medo de falar isso, estão com medo de criticar e tudo mais, mas, cara, o Bruno Henrique tá mal demais. Não é pouco, não. Ele não consegue ajudar o Flamengo. Então, assim, eu não consigo olhar esse time hoje e olhar pro Pedro com a forma que ele entrou até mesmo na partida contra o Palmeiras, porque ele entra bem. E, cara, o Bruno Henrique jogando nada, por que o Pedro não vai jogar? Talvez seja uma pergunta que até o próprio Pedro se faça, né? Ô, Vene Casagrande, então será que tem a chance do Felipe Luiz para essa partida pensar dessa forma como o Pedrosa? Você acha? Como você acha que ele vem? Chance tem, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Acho até que na ponta esquerda ele vai colocar o Michael, por questão de meritocracia, porque o Cebolinha foi muito mal contra o Palmeiras no primeiro tempo. E eu acho que foi a pior atuação do Cebolinha desde quando ele veste a camisa do Flamengo. E o Michael melhorou o setor ofensivo. Então não vejo problemas de você colocar o Michael. Inclusive o Michael e o Cebolinha me lembra muito Pará e Rodinei, né? Na época. Quando um entrava, a torcida pedia o outro. Aí o outro entrava e a torcida pedia o outro. Era muito isso. Melhor é quem tá fora. É isso. E o Michael e o Cebolinha tem sido assim. Aí o Michael entra, o Cebolinha entra, a torcida tem que ser o Cebolinha. Tá muito nessa. Então, como foi o último jogo, e o Michael foi bem, coloca o Michael e eu acho que ele vai continuar mantendo o Bruno Henrique centralizado. E não vai ter Pedro e Arrascaeta? Eu acho que não. Mas a ver, né? Ô, Lucas Pedrosa, você já falou, mas pode ser. Mas eu acho também que não, sabia? Porque a gente já tá reparando há tanto tempo que é difícil o Felipe sair do que ele entende como o padrão dele. E isso é muito legal, ele tem um padrão de jogo. Sim. E isso tá estabilizado já no Flamengo. Troca peça, entra gente, sai gente. Ele tem um jeito de jogar. Ninguém é mais importante do que o padrão de jogo do Felipe Luiz. Essa é a máxima dele. E talvez ele vai pensar desse jeito. Gente, ele vê o treino todo dia. Ele conhece os jogadores, ele conversa com os atletas. Ninguém sabe mais do que se passa ali do que o Felipe Luiz. Quando a gente comenta aqui, é muito mais no nosso entendimento. Isso não significa que ele não possa errar. Ele erra. Ele erra como já errou diversas vezes. E na minha humilde visão, ele tá errando nessa insistência no Bruno Henrique. Agora, teve um acerto do Felipe Luiz, quando ele botou 2 laterais esquerdos contra o Palmeiras. Quando ele colocou o Ayrton Lucas lá de ponta esquerda, praticamente o atacante, foi um acerto. O que eu não considero nenhum absurdo ele fazer isso novamente contra o Deportivo Táchira. Mas em jogos grandes e necessários, ele faz ajustes.
quando um vermelho contra o Corinthians, contra o Palmeiras, que ali era a primeira final do Flamengo no Campeonato Brasileiro, nesses momentos a gente vê que quando necessário ele tem obviamente o olhar do esquema e ele consegue fazer pequenos ajustes. Por muito tempo da carreira dele, ele se defendeu. Verdade. Ele jogava no Atlético de Madrid no Simeone. Então, ele sabe exatamente como passar um sufoco, compreende? Então, assim, ele tem um jogo ofensivo porque ele se espelha no Jorge Jesus, mas ele também tem a fase defensiva muito apurada porque ele jogou no time que foi conhecido por montar grandes defesas e conseguir vencer grandes jogos, que era o Atlético de Madrid, que já eliminou o Barcelona, que chegou à final de Champions League, e ele fez parte desse time como jogador. Mas, assim, eu vou além. Se ele não quiser botar o Michael, ou o Cebolinha, ou o Bruno Henrique na esquerda, por que não dar uma oportunidade pro garoto que entrou muito bem, que é o Wallace? Muito bem entrou, Por que não? Intensidade altíssima do Alaciano. E é o tipo de jogo que o Felipe... O que eu gostei do Felipe Luiz contra o Palmeiras é que ele mudou o estilo de jogo dele. Ele se mostrou versátil. Então. Ele chegou e falou assim, beleza, eu vou diminuir aqui um pouco a minha intensidade, vou dar um pouco a bola pro Palmeiras, porque eu particularmente não esperava ter aquela postura. O Flamengo teve aquela postura. Mas por que ele fez isso? Porque foi um entendimento dele, um estúdio dele, estratégia. O Rafa vai falar assim, veio do futuro e garanto que o Flamengo vai ganhar do Tátira. Eu também, Rafa. Bom dia, Rafa, tudo bem? Rafael Marques conosco. Tudo bem, sim. Tudo bem, Abel. Bom dia pra você, bom dia, Eugênio, bom dia ao Celso, a Mari, ao Fã de Esporte conectado com a gente no F360, mas essa história de vida do futuro não é original, né? Eu tô copiando de alguém, que eu não lembro de quem, senão eu daria o crédito aqui dentro do nosso programa. Mas é fácil realmente hoje, eu imagino que sejam fafas contadas, como diriam os antigos, né? O Flamengo tem um histórico de Libertadores de 11 partidas contra times venezuelanos e 11 vitórias. Não vai ser hoje contra o Tátira, time que não pontuou na competição, pior time do grupo disparado, que o Flamengo vai fraquejar a esse ponto. A gente imagina que a vitória vai acontecer. A classificação depende preponderantemente dessa vitória, porque tem o confronto entre a LDU e também o Central Córdoba. A situação é a seguinte, né? O Central Córdoba lidera a chave com 11 pontos e o saldo de gols, sempre é bom informar isso, que é o primeiro critério de desempate do time argentino, é de 3. O Flamengo tem 8 pontos e o saldo de gols 2, e a LDU tem os mesmos 8 pontos e o saldo de gols 1. Na prática, o Flamengo hoje conseguindo uma vitória se classifica, até porque a LDU teria que golear o Central Córdoba. E aí o Central Córdoba automaticamente perderia no seu saldo. Automaticamente as contas do clube argentino ficariam prejudicadas nesse quesito. E aí o Flamengo acabaria pegando ou a primeira ou a segunda vaga. Então é vencer, fazer a sua parte para um público que promete mais uma vez ser muito bom aqui no Maracanã. Eu digo mais uma vez, claro, comparado com a cultura, a história, a tradição do Flamengo em Conmebol Libertadores, porque os números desse ano não são ainda aqueles com os quais todos estamos plenamente acostumados. O melhor público do Flamengo no ano de 2025 foi na goleada sobre o Corinthians, 4-0, Campeonato Brasileiro, com a presença de 62.940 torcedores. Até ontem foram comercializados cerca de 59 mil ingressos, o que nos dá uma perspectiva de um público presente superior a 63 mil, o que já seria o maior público da temporada para o jogo das 9h30 da noite contra o Deportivo Tátira. E aí, embalado pela nação, o Flamengo deve conseguir a sua parte, que é vencer o jogo e depois ver o que vai acontecer lá entre Central Córdoba e LDU para seguir adiante na Conmebol Libertadores. Hoje o Felipe Luiz conta com o Gerson, ele era dúvida depois de ter saído do jogo contra o Palmeiras com uma lesão, treinou normalmente ontem e aí garante a sua presença na partida de logo mais. Quem volta é o Wesley, que contra o Palmeiras não jogou porque estava suspenso, e uma novidade técnica em sendo colocada em prova pelo Felipe Luiz é a presença do Pedro entre os titulares, e para isso a tendência é que o Bruno Henrique perca esta condição. Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, o meio-campo com Everton Araújo, o Gerson, que está garantido na equipe, e De Arrascaeta, na frente Luiz Araújo, ao lado do Pedro e do Cebolinha. Deve ser esse o Flamengo para o jogo das 9h30 da noite. Campo bola é isso, e fora das 4 linhas, já vou trazer essa informação para que você, Abel Neto, possa, mediante a posse do cardápio rubro-negro, distribuir os pratos entre os nossos comentaristas. A outra informação envolve o extracampo e o diretor executivo de
de futebol do clube, o José Boto, que participou ontem de um evento promovido pela Rádio Renascença, lá em Portugal, chamado Bola Branca, 3º Congresso da Bola Branca. Ele deu uma entrevista por videoconferência e durante essa entrevista ele foi perguntado sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo jogar pelo Flamengo no Mundial de Clubes. Da onde surge essa história? Recentemente, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, fez uma participação numa live e disse que o Cristiano Ronaldo vai jogar o Mundial de Clubes. Para a FIFA é ótimo, né? Ter o CR7 jogando essa competição em sua primeira edição. Diante desse contexto, se imaginou a possibilidade que esta transferência pudesse ser para o clube brasileiro. E, obviamente, quando se fala nisso, o Flamengo, o Palmeiras, são os times que têm mais recursos, né? São sempre muito comentados como possíveis destinos para o craque português. Foi claro o José Boto na sua observação, na sua colocação ontem sobre esse tema. O dirigente do Flamengo acha que não seria bom para o clube esportivamente a transferência do Cristiano Ronaldo somente para jogar o Mundial de Clubes, porque o Flamengo tem um planejamento que envolve todas as competições da temporada, não só o Mundial de Clubes, que vai ser disputado entre os meses de junho e julho. Mas ele disse que responde pelo futebol e entende que o marketing tem lá os seus motivos para poder ver uma situação como essa como algo positivo. Enfim, essa declaração do Boto repercutiu bastante nas redes sociais, está lá também nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso TikTok, já esse conteúdo para quem quiser acessar, em especial o torcedor do Flamengo. Em princípio, o dirigente português colocando aí um pouco de balde de água fria nessa possibilidade, esportivamente falando, do CR7 vestir a camisa rubro-negra. Abel e amigos. Você falando aí sobre o CR7, possibilidades de Flamengo, de Palmeiras, óbvio o interesse da FIFA de um jogador como ele participar do Mundial, especulou-se também na possibilidade no Botafogo. Vamos aguardar aí os acontecimentos. Mas você falou o nome da rádio em que José Boto falou, participou de um programa. Quando você falou Renascença, eu pensei que você ia falar do Clube Renascença, aí próximo onde você está, no Maracanã, aqui, né? Onde tem o maravilhoso Samba do Trabalhador, às segundas-feiras, onde já estive e dei uma canja, senhor Eugênio. Boa, mas voltando, isso não interessa. Brilha. Que beleza. Voltando ao Flamengo agora. Evento do Moacir Luz. Moacir Luz comandando samba maravilhoso lá, às segundas-feiras, aos sábados. Mas voltando ao Flamengo, Eugênio Leal tem que ganhar do Tátira. Ontem eu falei assim, vai ganhar, e você fez cara de bravo. Porque você acha que eu estou faltando com respeito ao Tátira. Não estou faltando com respeito ao Tátira. Só que o Flamengo é muito melhor que o Tátira. Se não ganhar do Tátira, aí é para ser eliminado mesmo. Mas eu acho que vai golear, Eugênio. Serão quantas favas? Favas contadas. O Rafa falou que são favas contadas. O Abel não conhece assim tão de perto quanto eu e você, Rafa, o grande Luiz Mendes. Luiz Mendes era o cara que você perguntava a ele dessas expressões, a origem das expressões. E o Rafa, para mim, é o grande herdeiro do Luiz Mendes. E ele Pelo amor de Deus, Luiz Mendes, por que se diz favas contadas? E aí ele contava. E favas contadas é por quê? Porque na Grécia Antiga, as eleições eram contadas com favas. Favas é tipo um feijãozinho, assim. O cara... Você vai dando o seu voto, vai colocando ali. Então, quando terminava a eleição, era favas contadas. Cada foto era uma fava. Então, agora é o seguinte, como o Rafa surgiu aqui falando das favas contadas, eu quero saber quantas favas serão para o Flamengo hoje contra o Tátira. Pergunto para você, quantas fichas você daria? Qual é a 63 mil favas aqui do Flamengo contadas no vencer? Maracanã. O Flamengo vai vencer o jogo. Então favas contadas. Vai vencer, não. Só não contei ainda se vai ser duas favas, 3 favas. Eu aposto em 3 favinhas. E para fechar o capítulo expressões, Rafa, fica tranquilo que a inteligência artificial falou o seguinte aqui. A expressão vim do futuro não tem um único inventor definido. Quer dizer, não tinha até você. Né? Que legal, Celso. Mas sim uma origem popularizada. Isso, pode ficar tranquilo. Como bom jornalista que o Rafael, ele estava preocupado em dar a fonte, né? É uma expressão popularizada pela ficção científica, claro. Especialmente pelo filme De Volta para o Futuro. Isso. Viu? Então, se você quiser dar um crédito, você bota assim, fonte, o McFly. Como é que era? Voltando para o presente. Vamos lá, Flamengo. Tá todo mundo viajando aqui.
É um aqui falando do Clube Renascença, o outro indo pra Grécia. Eu quero saber do Flamengo e do grupo, porque vão jogar, além de Flamengo e Deportivo Táchira, LDU e Central Córdoba. Se eu não estou enganado, esses três, tirando o Táchira, mas esses três, qualquer um dos três pode ser primeiro do grupo. Sim. Não é verdade isso? Ou estou errado? É verdade. Então, o que você pensa sobre isso? Eu penso que o Flamengo vai ganhar o jogo, acho que o Flamengo deve ganhar bem o jogo. A pergunta, o professor gosta de responder as perguntas, joga para vencer e convencer? Eu acho que talvez, sim, vai convencer e talvez, mais do que convença, talvez ele jogue até uma ilusão em cima do torcedor. Porque é um jogo para ganhar com facilidade. O Táchira é um time que, tecnicamente, tem muitos limites e virá muito desfalcado para enfrentar o Flamengo. Possibilidade de também? Até 5 desfalques. Teve 2 expulsos, né, no último jogo de... A começar pelos 2 zagueiros. Os 2 zagueiros titulares não jogam. E há outras possibilidades de jogadores também. Quer dizer, um time que já não ganhou de ninguém. Não pontuou, né, até agora. O Táchira só perdeu. No grupo. Só perdeu. Vem para jogar com o Flamengo no Maracanã, todo remendado. Não, é jogo para o Flamengo ganhar com facilidade. O Flamengo... Comentário rápido. E talvez se fizer uma grande goleada, as pessoas fiquem achando tal. Tem que medir o nível do adversário. O Flamengo só não ganha esse jogo se não levar o jogo a sério. Não, acho que não ganhar. Eu não acredito nessa possibilidade, ainda mais com um técnico. Entre América e Racing também mas num dia bom do Racing, num dia ruim do América, que foi o que aconteceu. Mas assim como o Táchira, o Racing também não ganhou de ninguém. Não tinha ganhado, não ganhou de ninguém. Pelo menos 3 favas contadas de diferença. Eu espero muito mais do que aquele jogo do 1-0 magrinho do Flamengo, né? Assim, um jogo de poucas... Ele vem de uma boa vitória contra o Palmeiras, seu principal rival por título de Campeonato Brasileiro, por enquanto. Para além das polêmicas de arbitragem ali, acho que principalmente com as mudanças de segundo tempo, foi um Flamengo que se aproximou do que a torcida gosta, né? Daquele futebol de toque curto, de aproximação, de belas jogadas, que foi o caso do segundo gol do Flamengo. Eu espero muito mais do que foi 1-0 lá. Eu queria saber do Rafa, para ter uma noção de quantas favas serão contadas hoje à noite. Qual é o time do Flamengo? Vai jogar o Pedro? Vai jogar o De La Cruz? Vai jogar o Arrascaeta? Vai jogar o Bruno Henrique? Quero saber quem você vai jogar. Rafa, fora. Segura, Rafa. O gato tá fora. O Rafa agora há pouco falou, mas vamos colocar na tela o provável Flamengo e a gente já joga pro Rafa. Pode ser? Vamos nessa? Olha aí, ó. Tá na nossa tela do F360. Professor Felipe Luiz, bem lembrado pela Mari, né? Vindo de uma grande vitória sobre o Palmeiras, mas agora é Libertadores. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, convocado para a seleção brasileira, assim como Wesley, como Alexandro, e Léo Pereira. Everton Araújo ou Alan? Alan ou Alan? Alan, desculpe. Alan. Sempre confundo. Gerson convocado para a seleção. Luiz Araújo, Arrascaeta da Celeste Olímpica. Cebolinha ou Bruno Henrique e Pedro. É isso, Rafa? É isso. Esse é o time pro jogo de hoje. A dúvida agora realmente é saber se o Bruno Henrique perde a posição ou perde o Cebolinha. Por que a gente acha que perde o Bruno Henrique? Porque se nós pegarmos toda a planificação de minutagem do Flamengo na temporada, o Bruno Henrique tem mais jogos inteiros jogados do que o Cebolinha, né? E aí a expressão da moda no futebol é a dosagem de carga. E aí neste sentido faz mais sentido colocar... Sentido é ótimo também, né? É melhor, né? Tem mais lógica colocar de início o Cebolinha e deixar o Bruno Henrique no banco do que o movimento contrário, mas um dos dois ocupando o lado esquerdo e o Pedro como titular no comando do ataque. Essa dúvida no meio campo é porque o Alan também precisa recuperar um pouquinho de ritmo de jogo. O Flamengo não tem ainda o Pulgar, o Flamengo não tem ainda o De La Cruz, e o Alan é um jogador que o Felipe Luiz ainda precisa observar mais, colocar mais para jogar, até para poder ver de onde pode distrair alguma coisa produtiva desse jogador que, em comparação aos outros homens de meio campo do Flamengo, internamente na concorrência do elenco, ele perde espaço para os seus demais companheiros. Então esse é um Flamengo que vem de 6 jogos sem perder, são 4 vitórias e 2 empates. A última derrota foi para o Cruzeiro. Isso que a Mari falou, está embalado pela goleada que aplicou para cima do Palmeiras no fim de semana no Campeonato Brasileiro, e tem tudo para conquistar uma vitória hoje até convincente diante do limitado e combalido Deportivo Táchira, time venezuelano que não tem nenhum ponto. Estava aqui mais uma vez namorando os números desse grupo da Libertadores. E olha, se o Flamengo vencer o jogo de hoje, a LDU, para poder
chegar à próxima etapa da Conmebol Libertadores, jogar o mata-mata, vai ter que vencer por diferença de 2 gols o Central Córdoba, porque... Quem é muito apaixonado por números e estatísticas está aqui ao meu lado, Eugênio Leal. Mas não os namoro. Ah, não? Não. Só os aprecio. Os estudo. Só os aprecio. Os estudo. E essa escalação? A distância no mundo real entre apreciar e namorar é muito pequena, meus amigos. Professor Celso Zelt, o torcedor do Flamengo, ao observar, ao ver essa provável escalação, ele fica um pouco apaixonado? Ah, fica, né? E mesmo que não fosse essa escalação, o Flamengo tem gente ali para apaixonar, para entrar, para sair. Esses parênteses do campinho do Flamengo são sensacionais, né? Você tem ali ou o Cebolinha ou o Bruno Henrique, tem muito mais solução do que problema. Agora, aquela proposta lá do vencer convencendo, umas 2 chamadas antes, é noite antes de tudo do vencer. Se ficar pensando muito só em convencer, de repente o jogo acaba e você é surpreendido por alguma zebra. Então tem que fazer o resultado hoje. Jogar sério. Jogando sério, acaba convencendo. Porque a diferença entre os 2 times é muito grande. Um Flamengo numa noite razoável hoje é o suficiente para garantir essa classificação. Eu fico na dúvida se de fato vai prevalecer essa minutagem que o Rafa traz, né, desse estudo, porque ao contrário da maior parte dos times do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não vai ter a pausa, ele estará no Mundial. Então ele precisa, inclusive, contar com isso. Porque o Cebolinha não está numa grande fase, né? Cebolinha, inclusive, é substituído no jogo contra o Palmeiras. Ele não está ali conseguindo dar sequência aos lances, como já foi, de fato, o Cebolinha é muito mais influente no jogo. Então, isso me gera dúvida, se realmente o Felipe Luiz insistirá Cebolinha ou vai de Bruno Henrique de largada, né? Podendo, obviamente, mexer ao longo do jogo. Vamos nos despedir agradecendo desde já o apaixonado pelos números Rafael Marques, ao vivo do Maracanã, trazendo todas as informações. Bom trabalho por aí. Bom dia, amigo Rafa Marques. Valeu, Abel. Um abraço a todos vocês. Celso, Mari, Eugênio, Alfante Esporte. E logo mais, todo mundo já sabe, mas não custa repetir. Sabe aquele rapaz que fica vendendo as coisas pela internet, né? Todo mundo já sabe, a gente pode repetir, né? Transmissão de Flamengo e Deportivo Táchira logo mais aqui na ESPN, também no Disney Plus. A bola rola 9h30 da noite, mais uma quarta de Maracanã lotado para embalar o Flamengo rumo à próxima etapa. E aí, pelo 8º ano consecutivo, o Flamengo avançando de fase na Conmebol Libertadores, meus amigos. O Rafa é um apaixonado, Abel. Eu me lembro bem no dia que ele conheceu a esposa dele. Ele conheceu num dia, a gente trabalhava junto. No dia seguinte ele chegou lá no local onde a gente trabalhava e me disse: conheci a mulher da minha vida. Estão casados até hoje, com 2 lindas filhas. São apaixonados. É verdade. No dia que ele conheceu. E apaixonado até hoje. Então. Não só pelos números. Tenho certeza que muito mais pela esposa do que pelos números. Com certeza. Certamente. Com certeza. Não, mas indubitavelmente. Senão você apanha, rapaz. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né, Mari? Vai isso, falar tudo numa ordem de prioridade, porque o problema de namorar os números é que às vezes eles podem traí-lo. Essa foi boa. Valeu, principalmente para quem é de humanas, né, Celso? Sem dúvida, Rafa. Olha, quero mandar um abraço para o André Lourenço, grande palmeirense de Osasco. Ele mandou uma mensagem aqui no meu Instagram, disse o seguinte: olha só, Mari, estamos juntos com você, Isabel Neto. Vocês todos são sensacionais no programa. Boa. Muito obrigada. Vocês todos. Um abração. É um abraço para o professor, para a Mari, para o Eugênio, para todos nós, para a nossa equipe. Um grande abraço. O pessoal de Osasco que coloca purê no cachorro-quente. Só em Osasco? Um dos grandes cachorros-quentes do mundo é o de Osasco. Mas eu sou de Santos. E em Santos também colocam purê no cachorro-quente. Cachorro-quente que eu comia no Maracanã quando eu era criança, que eu ia com meu pai, é só o pão e a salsicha, mais nada. Tem que ter purê. Agora, por falar em Maracanã... Nem o ketchupzinho? Nada. É muito seco, O professor tá aqui, ó. Tem que ter purê. Atrás do professor, sabe que avenida é essa que passa aqui, quando a gente dá o close do professor? Atrás dele aqui? Essa aqui? É, Avenida Rei Pelé. Mudou, né? Desde a passagem do rei, tinha um outro nome, agora ela se chama Avenida Rei Pelé. E sem nenhum trocadilho, como era antes? Radial Oeste. Radial Oeste, era. Como era antes, ele quis dizer do Edson Arantes. Ele sempre gosta de fazer essas. Vamos falar de Internacional e Bahia. Jogo de hoje no Gigante.
Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Os links dos canais utilizados aqui ficarão na descrição como forma de créditos. Hoje, quarta-feira, dia 28 de maio de 2025, é um dia muito importante para o nosso Mengão. O último jogo valendo da fase de grupos e que o Flamengo tem a real possibilidade ainda de se tornar líder do seu grupo C. Com uma campanha muito ruim, o Flamengo ainda chega na última rodada não tendo se classificado, o que, na minha opinião, é uma vergonha diante do grupo que o Flamengo se apresenta. Então, hoje, temos a chance de dar continuidade a essa evolução, vindo de uma vitória em cima do Palmeiras. Fora de casa, o Flamengo tem tudo aí para evoluir na temporada e, é claro, os objetivos precisam ser conquistados. O Flamengo entra em campo hoje às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, partida válida pela Copa Libertadores da América. Precisando vencer o Deportivo Táchira, o nosso Mengão, se quiser ser primeiro do grupo, terá que aplicar uma goleada no seu adversário. Se por acaso acontecer o empate, que na minha opinião seria outro vexame, o Flamengo teria que depender de uma vitória do Central Córdoba em cima do clube equatoriano aí fora de casa, o que o Flamengo não quer nesse momento. O Flamengo, para o cenário ideal, é enfrentar o Deportivo Táchira hoje no Maracanã, vencer 3-0, tudo ok, primeiro do grupo e se classificando para a próxima fase. Ontem o Botafogo já demonstrou que essa rodada será de abalar os corações. Conseguiu a vitória com 1 a menos e avançou na competição. Então o Flamengo precisa também avançar, independente de ser primeiro ou não. É claro que o objetivo nesse momento, se der, é ser primeiro. Então precisa partir para cima, jogando em casa com o apoio do seu torcedor. O Flamengo tem um confronto importantíssimo. E é claro, por se tratar de Libertadores da América, ainda assim leva uma importante missão neste Maracanã. O Flamengo tem até divulgado as parciais de ingressos e tudo indica que mais de 60 mil pessoas serão esperadas no estádio do Maracanã. Com o triunfo em cima do Palmeiras, deu ainda mais entusiasmo ao seu torcedor, que vinha um pouco desconfiado devido aos altos e baixos do time na temporada. Então convidamos todos vocês para logo mais, às 21h30, acompanhar a partida de Flamengo e Deportivo Táchira. E é claro, no pós-jogo nós traremos aqui todas as informações do Flamengo. Para vocês, o Flamengo vence? Qual o placar? Participa e deixa sua opinião nos comentários.